Olá, estamos iniciando o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim a doutora Jaqueline Greff e a gente vai falar um pouquinho da área dermatológica, também de alguns tratamentos aí possíveis a partir de agora, que começa a mudar um pouquinho a temperatura, e também falar um pouquinho sobre esse momento atual que nós estamos vivendo, que é o Covid-19 e a preocupação que todos nós temos com esse vírus. Bem-vinda, doutora. Obrigada, Sandra, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo para a gente bater um papo aí, tentando colaborar e esclarecer um pouco a população sobre um momento especial, na verdade, que a gente está vivendo agora, né? Com certeza. A gente também não pode deixar de falar dos tratamentos rotineiros que as pessoas fazem sempre durante o ano. E na mudança de estação, muitas pessoas procuram um dermatologista para fazer tratamentos de pele. Porém, ainda estamos vivendo dias bastante quentes. Mas já é possível iniciar alguma preparação na pele? Sim, então assim, acho que é importante esse gancho que tu me dás, assim, para que a gente deixe que as pessoas fiquem bastante tranquilas, né, que elas não abandonem seus tratamentos, sejam de que área for, porque a gente hoje é uma preocupação de todos os profissionais da saúde, que em função da Covid-19 existe uma preocupação muito grande em evitar essa doença, e acho que é extremamente importante, todos temos que ter os nossos cuidados, lavar as mãos, usar álcool gel, uso de máscara, né, que todo mundo já sabe e basta cumprir e fazer, mas a gente tem observado assim que as pessoas estão deixando de lado a sua saúde como um todo, né? Então, muitos pacientes já com doenças crônicas, mesmo na dermatologia, que ainda existe aquela ideia de que a dermatologia não tem doenças crônicas, né? Sim. Então, eu nem vou falar muito na área cosmiátrica, porque nesse momento nem é o que nos preocupa. Então, a gente tem pacientes crônicos, sim. A gente tem pacientes que tiveram câncer, a gente tem pacientes com melanoma, a gente tem pacientes com lúpus, com psoríase, pacientes com herpes, e que são pacientes que precisam dar continuidade aos seus tratamentos. Então, o que a gente tem observado? Como tu disseste, apesar da gente estar terminando o mês de abril, ainda não houve uma queda na temperatura. Porém, a gente já está tendo a procura daqueles pacientes que ano a ano vêm fazer controle de pele por serem grupo de risco para câncer de pele. Sim. Então, a gente tem tido muitos questionamentos. As pessoas ligam e perguntam: ah, mas eu posso fazer o meu tratamento, né? Então, como que hoje os profissionais da saúde num todo aqui em Erechim e no país inteiro e no mundo inteiro estão trabalhando? Com toda a segurança, seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde, os horários mais espaçados, com o uso de material descartável, né? Uso de máscara, entrando pouca gente no consultório. Então, eu sempre digo assim que o lugar que é hoje talvez um dos mais seguros, que é nos nossos consultórios, as pessoas têm medo de ir. É verdade. E ao mesmo tempo elas se aglomeram em situações totalmente desnecessárias e aí sim, né, podendo levar à propagação dos vírus. É verdade. Doutora, a questão do álcool gel, algumas pessoas têm maior sensibilidade na pele, alergias mais frequentes. O álcool gel pode causar algum tipo de alergia ou atenuar já quem tem problemas? Isso é uma das coisas que nós, dentro dos consultórios dermatológicos, temos visto bastante, assim, dermatites de contato pelo uso excessivo do álcool gel. Porque, na verdade, o álcool, ele é potente, tanto que ele elimina vírus e bactérias. E o que está acontecendo? Pessoas que nunca usavam, passaram a usar N vezes durante o dia, principalmente, né, as que estão trabalhando em contato com outras pessoas. Então, além do álcool gel nas mãos, o manuseio do álcool gel para superfícies, né, o próprio uso de luvas. Então, Sim. eu tenho particularmente atendido no consultório vários casos, assim, que simulam queimaduras, assim, que pegam do braço, a mão, e de pessoas que a gente acredita que tem a ver com o uso do álcool gel. Sim. Pela forma talvez exagerada do uso e sim, por terem uma sensibilidade maior de pele. Por exemplo, profissionais da área da saúde, da alimentação, né? Pessoas que trabalham com alimentos, pessoas que trabalham com higienização. Então, são pessoas que já usam produtos químicos e que agora estão tendo que usar mais, né? Então, assim, e mais o uso da luva. Então, podem apresentar, sim, digamos assim, se já tinha uma tendência para ter problemas, agora pode agravar. E alguns que não tinham, pode desencadear. Aparecer. Então, o que a gente tem orientado de forma geral, assim, né? Principalmente, use o álcool gel quando você não puder usar água e sabão, né? Então, estando em casa, no teu ambiente de trabalho, sempre água e sabão. Lógico, se você está num ambiente, como no meu caso, que tem contato com pessoas, eu associo os dois cuidados. Mas quando a gente está em casa, eu ouço e vejo até as crianças, né, passando álcool gel. Não precisa. Sim. Em casa, eu vou lavar as minhas mãos com água e sabão e vou estar em casa.
Entendendo-se que hoje estar em casa é com aquelas pessoas que eu convivo em casa. Familiar. É não trazer grupo de amiguinhos, é não fazer visitas, porque isso é aglomeração de pessoas. Com certeza. E usar o álcool gel realmente quando não tiver a condição de lavar as mãos, então a gente vai estar usando o álcool gel, né? Claro, não, o água e o sabão não faz com que tu não tenha que usar o álcool gel. O que eu quero dizer é que às vezes o excesso pode levar a rachaduras, a ressecamentos, enfim, né? E o sabonete bactericida também. É recomendado usar? Na verdade, quando a gente fala água e sabão no geral, né? Sim. Qualquer tipo de sabonete. Se você tiver a oportunidade de usar um bactericida, ainda melhor. Né? E principalmente o tempo de lavagem das mãos, né? Porque não é aquela lavadinha. Então até o pessoal fala, né? Canta parabéns a você 2 vezes, então dos 20 segundos. Então é lavar as mãos em cima, no meio dos dedos, até sempre a metade do pulso, é o que a gente orienta. Dá preferência, digamos, em toalhas descartáveis, principalmente quando é ambiente público, Sim. né? Se em casa é só você que usa, ok, né? Mas em ambiente público, em ambiente de trabalho, sempre dá preferência para material descartável, né? Uma outra coisa que a gente tem observado também na área que eu atuo, principalmente, o que tem vindo são as doenças relacionadas ao estresse. Dentro da dermatologia, a gente lida muito com somatização, é muito frequente, uma vez que a pele é um dos órgãos mais sensíveis que a gente tem. Então, a gente tem visto um crescente de doenças, por exemplo, como herpes, né? Queda de cabelo, né? Eu tenho visto pacientes jovens com alopécia, perda importante de cabelo, que eu atribuo muito disso ao estresse, ao medo que as pessoas estão vivenciando e, às vezes, até a questão de não aceitar que existe um momento de público, né, de doença sanitária, e que as pessoas precisam se cuidar. Então, negando isso e não deixando vir à tona aquilo que elas estão sentindo, que eu acho que é uma situação de todos nós, né, a insegurança, a dúvida, e agora, né? É verdade. Acaba se traduzindo por doença. Assim como outros quadros de outras áreas cardiológicas, né, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos. É uma coisa que é muito preocupante, né? As pessoas, até porque está se dando preferência para fazer exames realmente necessários, né? Está se evitando fazer exames invasivos que não sejam realmente necessários, né? Mas a pessoa, quando ela tiver algum sintoma de alguma doença, ela precisa procurar o seu médico de confiança, né? Uma coisa é nós vivermos o coronavírus, outra coisa é nós termos a nossa saúde que precisa ser cuidada. Porque senão, quando passar essa crise, nós vamos ter, talvez, descompensação deles, outras doenças. Outras crises, exatamente. É verdade. E a questão do cabelo, eu já ouvi falar assim, ó, toda vez que você sai à rua, tem contato com outras pessoas, chega em casa e lava o cabelo. Mas esse lavar o cabelo todo dia não é, de repente, prejudicial para algumas pessoas, lavar tanto o cabelo? Não existe nada, assim, até agora, que nos diga que tu pode contrair o vírus por contato de cabelo ou por contato de pele, né? Então, assim, depende muito do que você faz. Se você trabalha na área de alimentação, que você fica com o cabelo fechado, com touca, abafado, área de saúde, contato com pacientes, hospitais, eu acho que deve lavar o cabelo, sim, se você está nesse ambiente. O lavar o cabelo todos os dias não prejudica, contanto que você cuide, assim, para não usar água muito quente, excesso de secador de cabelo, né? Então, assim, a necessidade da lavada do cabelo é muito individual. Se eu tiver um cabelo mais oleoso, se eu sou uma pessoa que transpiro muito, então eu vou ter necessidade de lavar com mais frequência, né? Outra coisa que a gente tem recomendado, prenda o seu cabelo para ir trabalhar. É uma outra forma de você não ter contato com a superfície ou com outra coisa. Porque nós lidamos hoje com um vírus que nós não conhecemos, que nós estamos conhecendo. Então, o que a gente sabe oficialmente hoje é que esse vírus tem transmissão por gotículas de saliva, por secreção, né? Até tem casos de contato com lágrima, olhos, mas é tudo muito desconhecido para nós. É verdade, então, a gente vamos pecar pelo cuidado, não pânico, né? Pelo cuidado, e não pelo não, isso aí não vou pegar, isso comigo não vai acontecer, né? Então vamos cuidar sem exageros. E quanto ao cabelo, é muito pessoal realmente a necessidade de lavar todos os dias ou 2 ou 3 vezes na semana. As pessoas que usam diariamente por longas horas a máscara também reclamam que a pele fica um pouquinho mais oleosa.
De que forma a gente pode usar um protetor que vá fazer essa barreira de proteção e se manter com a máscara sem sentir aquela oleosidade nessa região da pele? O uso da máscara, principalmente a máscara específica para os profissionais que estão na linha de frente, realmente está sendo bem traumático, assim, porque são máscaras que têm que ser bem justas, apertadas, para que não passe, né, nada. Então tem gerado realmente irritações na pele, até marcas, dermatites nessas pessoas. O suor, eu tenho visto pessoas assim com intensificação de acne nessa região, né? Tanto que as pessoas perguntam, é importante tirar a barba? No caso dos homens que usam barba. Então, assim, também, volto a dizer, nada que nos diga que a barba vai favorecer a contaminação. Mas se você tiver sem, favorece a higienização. Sim, é mais fácil você lavar, né? Então, quem está trabalhando nessa circunstância, seria interessante até tirar essa barreira para que você possa lavar melhor o rosto. O uso de protetores, a gente fala protetor solar, mas uma coisa hoje que está sendo muito importante, porque nós estamos mais em casa e muito mais conectados do que antes, né? Celular, internet, enfim, TV. Então, a gente recebe o raio infravermelho, né? Quer fazer a palavra? E o raio infravermelho e a radiação, a luz visível, eles podem trazer outros problemas para a pele, que não a radiação do sol. Então, o protetor solar com cor, né, ele pode nos dar essa proteção, porque aquele pigmento vai nos dar uma proteção extra dessa luz visível, né, que está nesses aparelhos de TV, de celular e de computador, que hoje a gente está a maior parte do dia envolvido. Então isso é uma coisa bem interessante, que pode nos dar uma proteção maior sem maquiar, tá? Eu não tô falando em base, e sim em protetor com cor. E que é bem importante não perder o hábito de usar esses produtos aí, porque eles fazem bem para nossa saúde. Eles já estão hidratando, né? Eles estão hidratando. Exatamente. Outra coisa que surgiu um nicho de mercado agora, que foi a telemedicina. Em outros países já se utiliza essa ferramenta já há muito tempo, mas no Brasil ainda é muito novo, principalmente aqui na nossa cidade. As pessoas gostam desse contato, de ir no consultório, de conversar olho no olho, mas a gente sabe que não é possível em alguns casos, por exemplo, um paciente de 70, 80 anos e de repente no consultório. E essa nova realidade, como é que está sendo? Pra gente, assim, como tu disseste, é muito novo. Assusta alguns ainda, né? Porque assim, eu também sou desse time que eu gosto do contato com o paciente. Hoje, para mim, é muito difícil não poder abraçar as pessoas e os meus pacientes, que eu sempre tive esse hábito em fazer. Então, a gente teve que se readequar. E a telemedicina vem vindo, eu acredito que talvez seja um caminho sem volta, porque eu acho que a gente vai viver uma realidade muito diferente daqui para frente. Claro que assim, por enquanto está sendo uma coisa muito opcional, já se está usando, principalmente em relação à crise do coronavírus. Uma vez que está se tendo canais, né, para informação, né, em vários locais, no mundo todo, no Brasil também. Inclusive, existem faculdades de medicina vinculadas com hospitais que colocaram seus estudantes para prestar informações, onde eles são orientados a prestar informações especificamente à situação da pandemia, via telemedicina. Né? Então, assim, eu acho que tem colegas fazendo, né? Aqui em Erechim eu não sei te dizer, mas eu tenho colegas de outras cidades próximas que estão fazendo, mas é bem complexo, é uma coisa que a gente tem que se adequar, porque tem algumas coisas que sem examinar o paciente realmente, na minha área principalmente, né, que eu preciso ver... De pele. Dá para quebrar o galho? Eu acho que sim. Eu tenho muitos pacientes idosos. E eu tenho tido contato com N pacientes idosos online. Não necessariamente para tratar e fazer diagnóstico, mas para poder estar orientando essas pessoas que talvez nesse momento não se sintam seguras, principalmente o idoso, em vir ao consultório. Mas eu acredito que é uma tecnologia que talvez a gente vá ter que estar se adequando, não sei, com o passar do tempo. E aquele paciente, assim, por medo do vírus, deixou de ir para o consultório e de repente tem um problema lá que precisa ser analisado frequentemente. O que dizer para essas pessoas? Olha, como a gente falou no início, eu acho que as pessoas têm que se sentir seguras quando elas precisarem ir ao consultório do seu médico. Tá? Tipo, você vai ligar, você vai agendar, vai ser feito um questionário, a gente pergunta se as secretárias estão orientadas, pede que a pessoa venha com máscara, de preferência sem acompanhante. Se precisar,
que traga um acompanhante, né? Os horários estão espaçados, não é frequente hoje que as pessoas se encontrem na sala de espera, porque a gente está trabalhando nesse sentido, né? Então, os consultórios estão muito limpos, muito esterilizados, a gente está toda hora cuidando, porque nós somos da saúde e nós precisamos cuidar das pessoas que nos procuram. Então, não se sintam ameaçados. Se não tiver sintomas gripais, como febre, tosse, enfim, não há nenhuma contraindicação para vir ao consultório. E na dúvida, você vai ligar, você vai fazer contato, você vai ser orientado. Então, existe a possibilidade também de que a gente vá até o paciente, se isso for o necessário. Mas é 1000 vezes preferível que você vá ao consultório do seu médico de confiança do que você vá para o pronto-socorro. Com certeza. Neste momento. Com né? certeza. Então, não tenham receio. E assim, é um clamor que a gente faz, não abandonem seus tratamentos. Principalmente as pessoas que têm doença crônica, que necessitam de medicação controlada, né? Então, não tenham receio. Nós temos que conviver hoje com uma crise chamada coronavírus, com N outras que a gente já conviveu. Nos assusta muito, porque é a nível mundial, mas nós temos que aprender a conviver e a nossa vida tem que seguir. A nossa vida, a nossa saúde, o nosso trabalho, porque senão as coisas vão ser muito mais difíceis depois, né, Sandra? Com certeza. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai para um breve intervalo comercial, já retorna. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Hoje nós estamos conversando com a doutora Jaqueline, falando de diversos assuntos aí relacionados à prevenção do Covid. E também agora a gente vai falar de um assunto bem importante que é necessário nesse período em que a gente está com a nossa emoção um pouquinho à flor da pele. Doutora, em Erechim nós temos um grupo que faz medicina emocional. Pode explicar para nós o que é isso? Então, eu posso sim, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. E assim, como que a medicina emocional chegou na minha vida e o que é isso, né? Eu, como médica, sempre gostei muito de lidar com pessoas, de cuidar das pessoas, de tocar nas pessoas. E eu venho de uma família extremamente afetiva, né? Sim. Então, tem coisas que a gente traz com a gente, né? Então, eu sempre tive esse hábito de tratar as pessoas que me procuravam dessa forma. Sempre, sempre. E em situações específicas da minha vida, eu sempre fui uma pessoa bastante, assim, ansiosa, acelerada. Quem me conhece sabe que eu sou aceleradinha. Então, em situações da minha vida, eu tive uma necessidade de silenciar um pouco e buscar alguma coisa que me trouxesse tranquilidade. Além da terapia que eu fazia na época, enfim. E aí, eu conheci a meditação, né, por intermédio de uma amiga que me convidou. Passei a frequentar um grupo de meditação. E dentro desse grupo a gente vai tendo conhecimento de outras coisas. Eu, como todo bom médico, a gente vai buscar o que é, como é que, claro, né, saber o que significa. Então, assim, a meditação hoje é uma técnica, as técnicas meditativas no geral são reconhecidas, né, cientificamente como coadjuvantes em tratamentos, né, de doenças físicas, emocionais, enfim, como N outras. E aí, por intermédio desse grupo de meditação, uma amiga querida, que foi a Luciane, me convidou para fazer esse curso que estava vindo para Erechim, sendo trazido pela Marley, lá do Caminho do Ser, que é onde eu faço a meditação, e que vinha uma pessoa dar um treinamento de um curso que chamava-se Medicina Emocional. Na época eu não sabia muito bem o que era, busquei me informar, enfim, e fui fazer o curso, que era num final de semana, era gratuito inclusive, né, e fui fazer. E aí, para minha grata surpresa, e na verdade, te confesso que o nome Medicina Emocional me chamou. Chamou muita atenção. E como muitos profissionais da saúde que tinha naquele dia, a gente fez o curso, e por uma pessoa que veio, né, nos dar esse curso, e que é uma pessoa que foi treinada, capacitada, na verdade, para trazer o curso. E aí eu entendi o que era medicina emocional, porque esse nome Medicina Emocional. Então, quem criou a medicina emocional foi um humanista, né, uma pessoa que sempre se titulou como um humanista, chamado René May, nascido na França, e que vinha de uma família, digamos assim, de meditadores. Ele, desde criança, ele tinha esse feeling da meditação, e
ele começou a entender que com a meditação, no decorrer da vida, ele podia melhorar a vida própria e de muitas pessoas. Passou a estudar, porque ele foi um estudioso, enfim, e disseminou essa técnica que ele chamou de medicina emocional, que, na verdade, é um grupo de técnicas quânticas, né? Sim. Onde a gente é treinado por um instrutor que é preparado por ele para poder se tornar um voluntário. Então, a gente faz esse curso, onde a gente aprende as técnicas, que são técnicas, né? Eu acho que é importante, quando a gente fala em medicina emocional, deixar muito claro que não tem nenhum tipo de envolvimento de crença religiosa ou qualquer outra. Na verdade, são técnicas. Claro que envolvem... Por que a gente usa o nome medicina? Porque a gente está lidando com saúde, com pessoas... E emocional justamente por isso, Sim. né? Então, aí naquele momento, já há 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz o curso e fui estudar, procurar mais informações, enfim. Dentro do curso foram algumas técnicas que a gente foi aprimorando no decorrer do tempo. Nós formamos 80 voluntários de todas as idades, de todas as profissões. E essas pessoas passaram a atuar como voluntárias, doando a técnica da medicina emocional lá no Caminho do Ser, Espaço de Autoconhecimento. Sim. Então, assim, claro que dos 80 voluntários que fizeram, digamos que atuantes, hoje nós temos uns 40, mais ou menos. Então, nesse momento agora, a gente está mais parado, porque a gente precisa tocar nas pessoas, né? Mas a gente sempre fazia isso nas quartas-feiras, entre as 5h30 da tarde e as 19h30, Sim. onde a gente cuidou de milhares de pessoas, tanto que hoje nós aqui em Erechim, o Espaço do Ser, ele é um centro humanitário, ele recebeu já essa titulação de centro humanitário. O Renemei, ele tem uma fundação, que chama-se Fundação Humanitária Renemei, tá? Que fica no México, e a partir dessa fundação ele tem voluntários no mundo inteiro, são milhares de pessoas fazendo isso, doando medicina emocional, e a gente diz que na verdade o que a gente faz é doar amor. Que eu acho que hoje a gente vive um momento onde fica muito claro que o que a gente precisa muito é de amor. De amor, de compreensão, de resiliência, de paciência. O mundo clama por isso, né, Sandra? E eu me identifiquei profundamente com essa técnica justamente por isso. Porque eu senti que em eu sendo médica, em eu tendo um conhecimento técnico, eu agreguei ao meu conhecimento essas práticas, né, que são mais quânticas e que envolve bastante essa parte holística também, né, e que eu consegui ajudar mais as pessoas. E assim eu faço esse meu tempo da quarta-feira, para mim é um compromisso, e eu vou para lá e a gente atende as pessoas. Hoje a gente já tem 7, 8 técnicas que a gente foi treinando, todas são baseadas em toques, né? A técnica principal chama-se regeneração celular, então ela faz toques na coluna vertebral, vamos explicar de uma forma bem simples, ativando o sistema nervoso, né? E em função disso, estabelecendo N resultados, que quem tem um pouco de noção da saúde sabe que o nosso cérebro e a nossa mente, ele comanda a grande maioria das nossas doenças, né? Como médica, obviamente, eu sei, acredito que as doenças, muitas são orgânicas, mas sei também que um número muito grande de doenças são somáticas, né? Sim. E às vezes agregam a parte orgânica e a parte emocional. E eu posso dizer para vocês, assim, ninguém me contou, eu faço, eu vivencio, e a gente vê, assim, uma melhora nas pessoas, assim, fantástica. Em termos de autoestima, em termos de acreditar um pouco mais, de ter fé nas coisas, eu posso melhorar, eu consigo me ajudar, né? E isso em saúde, né, me remete ao conceito de saúde. Porque quando eu estudava medicina, saúde era ausência de doença, né? É estar bem. Fisicamente. Fisicamente. Né? Hoje não. Hoje a gente sabe mais que complexo. Mesmo a Organização Mundial da Saúde define saúde como um bem-estar físico, mental, emocional, social, espiritual. É um todo, né? E é isso que essas técnicas nos trazem. A gente tem, às vezes as pessoas me perguntam, mas tu é médica, né, e tu acredita nessas coisas? Sem dúvida nenhuma, porque são coisas que têm uma explicação, existe uma técnica. Sim. E é lógico que existe o sentimento de cada pessoa que vai doar para outra, porque no momento que eu me disponibilizo a voluntariamente, a gratuitamente, doar 1, 2 ou 3 horas da minha semana para cuidar do outro, isso vai refletir no outro uma coisa muito
extraordinária, tipo assim, poxa, alguém tá se preocupando comigo e não tá me cobrando por isso. Sim. Né? E eu tenho agregado no meu dia a dia de consultório muito essas técnicas nos meus pacientes. Às vezes eu faço o atendimento e às vezes quando eu percebo que o paciente precisa de um cuidado a mais, eu pergunto, olha, eu tenho uma técnica que eu faço, é uma técnica quântica, você quer receber? É 5 minutos. Eu quero, doutora. Eles nem perguntam o que eu vou fazer, porque as pessoas estão carentes de cuidado, né? Então isso é uma coisa que me gratifica muito e que veio a agregar a medicina que eu sempre fiz, que sempre foi muito humanizada, né? E eu vejo com muita felicidade que hoje as faculdades de medicina estão voltando para essa parte da humanização e acho que a saúde é isso aí. Doutora, quantas sessões são necessárias para a pessoa começar a se sentir melhor? Por exemplo, uma pessoa que sofre de uma ansiedade há muito tempo e isso interfere muito no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos. Isso causa um conflito muito grande. Quem tem ansiedade sabe o quanto sofre. Com certeza. Na verdade, não existe uma regra de quantas sessões. Tem pessoas que vêm, a gente aplica e elas... Em seguida, elas percebem que elas se sentem melhor. Sim. Tem outras que vêm todas as semanas, tem pessoas que procuram voluntários, inclusive a gente já fez atendimento em empresas, em entidades, em hospitais, em N lugares aqui de Erechim, onde a gente se desloca e faz esse atendimento, né, que é rápido e que assim, produz um resultado maravilhoso. Assim. Então não existe uma regra, cada situação é diferente e o próprio voluntário tem condições, pelo treinamento que ele recebe, de saber, né, se tu, olha, vem de novo semana que vem, vamos repetir isso. Sim, sim. Passando esse período de Covid-19, todos nós vamos sair mudados. Ninguém mais vai ser como era no início de março. Com certeza. Será um antes e um depois. Já está sendo um antes e um depois. E as pessoas vão precisar muito desse tipo de ajuda. Eu acho que todos os profissionais da área da saúde que atuam nessa área da saúde mental, né, eu gosto sempre de dizer que a medicina emocional não interfere, não quer interferir em absolutamente nada da medicina tradicional. Claro. Né? A gente agrega isso, mas assim, eu tenho plena certeza que as pessoas já estão carentes deste cuidado, isso é um alerta, né, para que as pessoas procurem ajuda dos seus profissionais, amigos, família, para falar, para desabafar, porque é um momento que gera muita tensão. E passado esse momento que nós estamos tão envolvidos nisso, a gente não sabe como que vai ser depois. As pessoas vão acabar precisando, com certeza, de um suporte. Ok, muito bem, nós apresentamos o nosso programa Viver com Saúde. Quero agradecer à doutora Jaqueline por mais uma vez ter atendido o nosso pedido, ter vindo até a TV Erechim, para a gente falar um pouquinho de medicina, falar um pouquinho dessas terapias que a gente acabou entrando hoje e que com certeza alguém foi tocado por isso. Obrigada. Obrigada, Sandra, pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite.